Olá, estudante, tudo bem com vocês? Geografia na área, vamos lá, né? Vamos estudar, vamos aprender os conceitos, vamos entender um pouco mais sobre essa ciência, essa disciplina. Espero que vocês estejam saindo bem nos seus estudos, possam estar cumprindo com os deveres de vocês, com a obrigação de vocês, respondendo às atividades, fazendo a leitura do material, que é muito importante. Então, assim, nas aulas passadas falamos do Bloco Econômico Europeu, né? Da União Europeia. Posteriormente falamos da globalização, entendemos os aspectos deste, do que ele afeta no seu dia a dia, quais as imposições que este faz para a sociedade. E agora vamos falar sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Por que estudar isso? Qual a necessidade da gente entender um pouco sobre esse conceito, sobre essa divisão, essa regionalização, vamos dizer assim? Essa importância ela é dada porque quando se fala no todo, se a gente for falar no território no todo, né, fica muito difícil de repente de você se localizar, de você se ater de que ponto está se tratando uma determinada informação, uma determinada notícia no jornal, ou até mesmo nas séries de vocês, do que está se falando, até mesmo nos jogos de vocês, e por que não? Jogos como Free Fire usam muito essa questão de posição de território, de localização no território, determinado território. Então é importante a gente estar entendendo um pouquinho desse contexto. Quando eu falo em Ocidente, Oriente, eu estou partindo de um ponto a outro para saber em que posição estou. Então, o que faz exatamente essa divisão é o meridiano de Greenwich. Acredito que vocês já tenham visto em outras aulas aí, né? Vocês tenham estudado um pouco sobre esse meridiano. Ele é tratado já lá desde o sexto ano, das séries mais iniciais aí. E é exatamente esse meridiano que faz essa divisão, essa partilha, essa regionalização. Quando eu falo de Oriente, eu estou falando do meridiano de Greenwich no sentido leste, a leste. Quando eu falo de Ocidente, eu estou falando do meridiano de Greenwich a oeste, de um determinado ponto ao outro. Então, para que eu possa entender, saber de que ponto se está se falando, a que ponto está se tratando aquele assunto. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é saber o posicionamento dessa linha imaginária, que é o meridiano de Greenwich, que é uma linha que passa no sentido vertical, né? Então vamos dar continuidade à explicação, como já havíamos falado na questão da divisão do mundo no hemisfério oriental, hemisfério ocidental, para a gente ter essa questão de posicionamento, saber de que ponto da Terra estamos falando. Podemos fazer outra divisão ainda, né, para a gente abranger um pouco mais, que seria a divisão do planeta da Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Para isso já teríamos que usar a linha do Equador, né, a linha imaginária aí, o paralelo do Equador. Podemos ir mais além, fazer uma outra tipo de divisão, que seria a divisão em continentes: a Ásia, a Europa, a África, as Américas, né, a América e a Oceania, a Antártida. Para a gente especificar mais ainda a questão da América, podemos subdividir ela em três. Então, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Estaríamos especificando mais ainda. Veja a quantidade de formas que temos de fazer uma divisão, de especificar um determinado ponto aí. Podemos ir além, fazer uma divisão falando de uma outra forma, de um outro modo, que seria como falar do Velho Mundo. Quando eu estaria falando do Velho Mundo, estaria falando da Europa, da Ásia e da África, que seja uma visão eurocêntrica, uma visão aí de que a Europa seria o centro do mundo, o centro do planeta Terra. Esses seriam os pioneiros, né? E aí posteriormente se descobriram a América, que seria o Novo Mundo. Posteriormente, depois disso, a Oceania, que seria o Novíssimo Mundo. Então, observe a quantidade de formas que temos de especificar, de regionalizar o planeta Terra, de dividir o planeta Terra. São muitos. Então, tudo isso vocês têm que ficar cientes para quando se falar, vocês saberem de que ponto do planeta Terra se está se referindo, se está falando, se é aquela notícia que
está querendo referir no texto que você esteja fazendo a leitura aí. Então é isso, pessoal. A nossa videoaula termina aqui. Espero que vocês possam ter compreendido aí. Eu expliquei de uma forma aí que possa, espero que tenha atingido o objetivo, que vocês tenham compreendido, tá? Abraço e até a próxima. E cuide-se. Tchau, até mais.